quase que em qualquer atividade. Eu devo-vos dizer que venho agora às 6h30 de abrir um outro seminário que está a decorrer também, numa área diferente, que nós na escola também trabalhamos, que é a saúde e sobretudo a enfermagem, na tentativa de lançar uma pós-graduação que se chama Saúde 4.0. Portanto, está aí aqui em dois sítios diferentes, como as várias diligências que se colocam possíveis aos profissionais de tantas áreas, mas eu falo na minha área, que é a gestão, que já não passam sem ser com ferramentas adequadas daquilo que se faz online. E, portanto, agradecer a todos os que se inscreveram, àqueles que já estão aqui connosco hoje e com certeza não vão dar o vosso tempo por perdido. Sobretudo também agradecer aos nossos oradores e aos nossos 3 coordenadores desta pós-graduação, que genericamente eu chamo de marketing digital, só para não vos estar a amassar com a totalidade do nome, mas que não estarei muito longe a dizer que é marketing digital. Obrigada à Inês Coelho, ao André Novaes de Paula e ao Ricardo Guedes de Almeida, porque a Escola Autónoma Academy já tinha há bastante tempo a intenção, a necessidade, verificava a necessidade de ter uma formação sólida, robusta, que transmitisse competências de facto transformadoras da atividade profissional de cada um nesta área. Não temos nenhuma dúvida que, aliás, os 3 coordenadores que aqui estão hoje connosco, que eu acabei de nomear, sabem que o projeto deles foi muito facilmente acolhido junto de nós, porque foi mesmo o colmatado de uma necessidade que nós já tínhamos identificado. E, portanto, assim fica mais fácil, mas também devo dizer que a qualidade do trabalho que nos apresentaram e a qualidade do que está aqui em causa nesta pós-graduação, para nós, não é quase à prova de bala, não é? Aquilo que nós temos visto em termos do que são os procedimentos, do que são as melhores práticas, do que é aquilo que nós devemos seguir e as organizações devem seguir, foi muito fácil decidir e foi muito fácil acarinhar este projeto até ao momento. Dizer também que, obviamente, a escola fica disponível para estes participantes neste seminário para falar convosco e para intermediar ou não diretamente, o poderão fazer com os nossos coordenadores, dúvidas que tenham quanto à estrutura da formação, à forma como a formação vai ser dada, mas estamos perante uma formação em formato de pós-graduação, de facto, de uma qualidade muito elevada e, portanto, temos muita esperança no desenrolar de todo o processo de comunicação e de angariação de alunos que estamos neste momento a desenvolver e esperamos ver alguns de vocês depois nos meses seguintes, quando o curso estiver a desenvolver, uma vez que nós já estamos a receber candidaturas e paulatinamente as mesmas continuam a chegar e há algum envolvimento de troca de informações. Portanto, muito obrigada a todos, desejo um ótimo seminário a todos vós. Obrigado aos oradores, obrigado aos nossos coordenadores e obrigada sobretudo àqueles que estão aqui a participar connosco. Passo a palavra já de seguida ao André Novaes de Paula, que vai fazer não só de orador, como mestre de cerimónias a partir daqui. Muito, muito obrigado, doutora Celina Luís. Fantástica introdução, não poderia ter sido melhor. Deixem-me só partilhar o meu ecrã para começarmos já em grande, mas foi uma ótima contextualização. Já devem estar a ver o meu ecrã, penso eu. Ótimo, excelente. E, como foi dito, hoje sou eu e o Mickey, os moderadores, e tenho aqui o prazer de ter como oradores também os meus queridos colegas de coordenação. Estão aqui no webinar, então, Planning and Development em Marketing Digital. Não é por acaso, porque isto está enquadrado nos esforços de lançamento desta pós-graduação, da primeira edição da pós-graduação em Marketing Digital, Estratégia, Gestão e Crescimento Online da Autónoma Academy. Isto não é por acaso que temos hoje este webinar de Planning and Development, porque isto está perfeitamente alinhado com o primeiro módulo da nossa pós-graduação e que temos aqui exatamente estas unidades curriculares e cada um dos docentes que está aqui, que vai fazer uma apresentação, é responsável por uma destas unidades curriculares. Para apresentar já os oradores, primeiro
Ricardo Guedes de Almeida, que vai apresentar Pensar Estrategicamente em Negócios. Ele é Head do Cluster de África, Lusófona e Portugal da Funiber. Enfim, tem imensa experiência em tudo o que é gestão e também muito relacionado com formação. Está aqui o fantástico currículo do Ricardo para poderem ver em mais detalhe, e é o responsável exatamente pela unidade curricular de projeto e gestão, que é a que abre a nossa pós-graduação. Depois a seguir temos como orador o Alexandre Duarte, que vai fazer, eu estou super curioso em relação à apresentação do Alexandre, que o nome é Branding Unplugged, o que é fantástico, nós estamos aqui completamente plugged e online, portanto ele vai falar de Unplugged, o que não deixa de ser bastante curioso, e é Invited Professor, o Alexandre, na Universidade Católica Portuguesa. Para além disso, é coordenador de diversos cursos na Católica, também no próprio IAD, de onde aliás foi onde fez a licenciatura, e curiosamente foi colega da minha irmã de turma, o que não deixa de ser bastante engraçado. Tem imensa experiência académica de investigação e, para além disso, tem muita experiência de mercado também, porque trabalhou nas maiores agências, podemos dizer, não só em Portugal, mas também no Brasil. Portanto, hoje vamos estar muito bem acompanhados. E tenho aqui um pedido super especial do Alexandre, que eu não sei o que é que será, que é arranjem uma folha em branco. É a única coisa que ele me pediu. Eu tenho aqui a minha, pronta, arranjem uma folha em branco, pode ser uma folha A4, e ele depois, não sei o que é que vai acontecer, ele não me contou, disse que era surpresa. Portanto, fiquem preparados para quando for a apresentação do Alexandre. Depois de seguida temos a nossa querida Inês Dantas Coelho, que também é co-coordenadora aqui da pós-graduação, com a importância de uma jornada de cliente, Race to Success, e que vai ser claramente muito interessante, porque a Inês é especialista exatamente em estratégia. Também posso dizer que a Inês é Head of Digital Growth nos CTT, é aqui docente na nossa pós-graduação, com a unidade curricular Estratégia de Marketing Digital, para além de ser coordenadora também. É licenciada em Comunicação Empresarial pela Universidade Católica Portuguesa, tem pós-graduação não só em Gestão de Empresas pelo INDEG e ISCTE, como também em Marketing Digital pelo próprio IPAM, e no seu percurso profissional trabalhou em diversas empresas que estão aqui também referenciadas. E depois, para terminar em beleza, o advogado menos advogado que eu conheço à face da terra, que é o Marco Alexandre Saias, que vai com... ele gosta de títulos polémicos, então a sua apresentação é porque é que os cookies são maus. O Marco é o Data Protection Officer no grupo ANF, que é a Associação Nacional de Farmácias, e é nosso docente em Direito, em Marketing Digital, como não poderia deixar de ser. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tem mestrado também em Propriedade Intelectual pela Universidade Carlos III de Madrid, e também já exerceu exatamente nesta área num conceituado escritório de advogados. Para além disso, é co-chair do OneTrust Lisbon Privacy Connect Chapter, que fazem eventos também online, mas extremamente interessantes sobre toda esta temática de privacidade. André, desculpa interromper, eu não coordenava a área, eu coordenava a área de prática de privacidade só. Ok, então fica feita a correção. Para caber, eu devo ter resumido e enfim, não fui à letra da realidade. Temos vários webinars planeados aqui integrados no lançamento, estão aqui os diversos webinars, o próximo é de Digital Marketing, depois de Social Marketing, Inbound Marketing e Growth Marketing, todos eles alinhados exatamente com os módulos que nós temos na nossa pós-graduação. O próximo vão-se poder inscrever em breve, está aqui depois o link em baixo, vai ser em Digital Marketing e com outros fabulosos docentes que nós temos na pós-graduação, são os responsáveis por este módulo também. Fica o convite para que nos sigam nas redes sociais. Estamos no Facebook, para além de seguirem a Autónoma Academy, que eu recomendo vivamente que o façam, tanto no Facebook como no Instagram, como no LinkedIn. Nós temos presença própria da pós-graduação, tanto no Facebook como no Instagram, e vamos fazendo bastantes publicações, não só a respeito da pós-graduação, mas queremos mais do que tudo partilhar conhecimento sobre esta área de marketing digital, que afinal de contas é tão ampla. Regras do jogo agora aqui para o nosso evento. Primeiro, muita atenção. Depois,
inspirem-se mais do que tudo, é muito importante. Tentem retirar o máximo possível destes ensinamentos fantásticos que vão ser partilhados connosco. Estão todos convidados a roubar os conteúdos que quiserem, portanto, tirem todas as fotografias que vos apetecer, screenshots, façam o que vos apetecer, partilhem nas redes sociais, pedimos só que se puderem tagar as nossas contas e utilizar os nossos hashtags seria absolutamente fantástico. Portanto, entre posts, stories e tudo mais, estão perfeitamente à vontade de fazer sempre que virem algum conteúdo que seja interessante. Perguntas será só no final, vamos ter agora as 4 apresentações em sucessão e vamos guardar o Q&A para o final de tudo. E com isto passo a palavra ao meu querido amigo Ricardo, e podes partilhar o teu ecrã, por favor, e começar, porque the journey is on. Então, antes de mais, boa tarde a todos e muito obrigado à doutora Celina e ao André Ferreira também aqui pela oportunidade e pela proximidade também que nos têm dado. Tem sido uma ótima jornada e depois a doutora Celina elevou aqui o nível de uma tal ordem que nos põe uma responsabilidade brutal em cima, que com este painel de formadores, quer hoje, quer no resto da pós-graduação, eu tenho a certeza que só pode ser um sucesso, até porque com a qualidade até dos meus próprios digníssimos colegas coordenadores, que técnica e humanamente são pessoas fantásticas. Mas para não me alongar mais, vamos então começar aqui o nosso trabalhinho e vamos falar um bocadinho hoje. Penso que já conseguem ver o meu monitor. Confirmado. Perfeito. Então, quando pensámos em começar a trabalhar efetivamente nesta área e nesta pós-graduação, houve a necessidade também de fazer aqui um fio condutor à semelhança também do que se vai falar neste módulo e do que faz sentido. E este fio condutor foi também definir uma estratégia para que quem vem aprender possa conseguir ter um fio norte e uma direção e que os conteúdos façam sentido e encaixem efetivamente uns nos outros. E isto é o que se faz também a nível da gestão e também a nível da estratégia da gestão. Nesta cadeira, para começarmos, e muito rapidamente, vamos abordar aqui uma série de temáticas, projetos, história da gestão muito brevemente, vamos falar de liderança, da gestão de equipas, de gestão de projetos, de modelos de negócio, que é o que nós hoje vamos falar aqui nos curtíssimos 10 minutos que temos, portanto é só um perfumezinho do que é que podemos encontrar mais tarde, e também do facto da estratégia do desenvolvimento e porque é que devemos pensar em estratégia, de que maneira devemos pensar em estratégia e na forma envolvente como devemos estar atentos a isto. Portanto, em termos dos modelos de negócio, isto pensando em estratégia de negócio, é fundamental encararmos isto quase como um jogo de xadrez. E usando aqui uma série que há muito pouco tempo estava na moda e que seguramente podem ter tido a oportunidade de ver, muitas vezes antes de começarmos o jogo já temos que ter um conjunto de ideias definidas, de formas pensadas, para que possamos ter sucesso no jogo. E quando se faz um trabalho, um projeto, uma empresa, enfim, o objetivo é ter sucesso. Portanto, isto é inequívoco. E é inequívoco também que é fundamental planearmos este jogo para que possamos quer agir, quer por outro lado reagir também, portanto, sendo proativos e reativos em função das necessidades que nos possam aparecer. Portanto, vamos aqui falar de modelos de negócios e porque é que eles são úteis, qual é o contexto onde os podemos utilizar, porque é que os vamos utilizar, a necessidade de inovar, criar e desenvolver e como podemos usar isto também relacionados a estes modelos de negócios e depois os key points para destacar também nesta área. Em termos de contexto, e o que é um modelo de negócio e para que é que serve um modelo de negócio? Aqui o grande objetivo e contextualizando é auxiliar no processo de criação do negócio. E isto é importante, assim como ter uma cadeira de projeto e gestão, porque quando fazemos o trabalho de marketing é importante compreendermos todo o contexto da empresa e porque é que as peças do xadrez se movem de determinada maneira, se fazem de determinada forma e que são importantes quer para o desenvolvimento da estratégia de comunicação, por exemplo, para a estratégia de marketing, mas também depois para todos os outros conceitos, nomeadamente o ROI, o Return on Investment, ou seja, se estamos a investir neste tipo de questões, obviamente que temos que retirar alguma coisa sobre. E é aqui que é importante pensarmos estrategicamente como
e quando e que peças vamos mover. Portanto, definir isto e utilizar uma ferramenta como modelo de negócio vai ser importante para auxiliar, quer neste processo da criação de negócio, para integrar ou promover tudo o que seja pensamento analítico, mas também dar aqui espaço ao pensamento intuitivo e fazermos aqui também um trabalho de crítica construtiva sobre este processo, mas muito importante, estruturarmos o nosso pensamento e ideia. É fantástico termos um processo aqui de brainstorming e todos vamos dar ideias e é fundamental, mas depois é fundamental também pô-las no papel e fazer o uso delas. Portanto, temos que tomar isto como uma base e um princípio para depois então agirmos à semelhança, por exemplo, num jogo de futebol, define-se uma estratégia, se jogamos em 3-4-3 ou 4-3-3 ou afim, e depois implementamos essa estratégia com o objetivo, obviamente, de vencer a partida. Naturalmente que esta estratégia depois tem aqui milhentas nuances, como defender mais, atacar à direita, atacar à esquerda, enfim, isto com a gíria do futebol. Mas é importante é que isto funcione de forma estruturada e que este pensamento e esta ideia se materialize então depois para que possamos fazer acontecer o projeto. E, obviamente, ter sucesso no projeto e ganhar, de preferência, por muito. Portanto, porquê é que é importante, mais uma vez, usarmos isto? Vai servir para identificarmos os recursos que temos disponíveis ou que vamos necessitar para desenvolver uma estratégia ou um projeto, para identificar quais as competências que são necessárias, e recordem e tentem aqui fazer um paralelo com o cenário empresarial. Precisamos de quê? Precisamos de uma equipa com mais competências de comunicação, com mais competências técnicas. Precisam aqui de uma... Imaginem um projeto de arquitetura. Faz sentido contratar um enfermeiro? Se calhar não. Então temos que identificar o que é que vamos precisar para este tipo de questões. Identificar parcerias que dispomos ou que vamos necessitar. Porque recordem-se, é fantástico ter sempre bons parceiros ao nosso lado, porque seguramente vão nos ajudar a estabelecer pontes, quer não só para, obviamente, aumentar o revenue e aumentar aqui também o que vamos retirar do que estamos a fazer, mas também até do ponto de vista de fazer chegar os nossos serviços ou produtos a um maior número de pessoas. Portanto, é muito importante identificarmos aqui quem é que podem ser os players que nos vão ajudar neste processo. Perceber como, ou seja, quais as atividades e os processos que vamos necessitar para chegar a esse fim, criarmos uma proposta de valor e, naturalmente, identificarmos a que tipo de clientes, que vamos segmentar os clientes, a que vamos querer chegar. Isto implica o quê? Através de um pensamento crítico, através de um pensamento estruturado também, vamos definir uma estrutura e organizar-nos para conseguirmos fazer este trabalho. É obrigatório seguir esta questão do modelo de negócio? Obviamente que não, há várias formas de fazer isto, mas é muito importante usarmos este tipo de pensamento estruturado, quer para termos maior organização, mas por outro lado para diminuir o stress sobre quem está a fazer este trabalho e para que possa naturalmente produzir mais eficientemente também e ter melhores resultados. O que vai levar naturalmente a um maior e melhor fluxo de trabalho e uma maior oportunidade também de criar e desenvolver ideias e estratégias. Como é que vamos fazer isto de inovar, criar e desenvolver? Eu aqui deixo-vos hoje um exemplo que hoje é bastante utilizado, com o Copyright da Strategizer, em que utiliza aqui o Business Model Canvas, muito simples, basicamente faz-se um brainstorm e preenche-se cada uma destas áreas, em que, por exemplo, identificamos os parceiros, as atividades, as propostas de valor, como é que nos vamos relacionar com o consumidor e de que forma queremos relacionar-nos com o consumidor, como é que queremos que ele nos identifique, como é que queremos lidar, como é que queremos responder, o tipo de consumidores, quais os canais a que vamos chegar, os recursos que necessitamos e depois aqui já numa parte talvez mais formal, a parte da estrutura de custos e as entradas depois também. Portanto, é fundamental logo à partida definirmos este tipo de questões porque obviamente se temos uma estrutura de custos muito superior à entrada de fundos, não vai correr bem. E assim como, obviamente, analisando todas estas questões. Portanto, é fundamental termos uma base de trabalho organizada e através desta estrutura que acaba por ser bastante visual, mas permite-nos ter aqui uma base de trabalho para que possamos
obviamente, depois a partir daqui construir documentos, construir normativas, definir valores, definir as missões e definir exatamente aonde e como é que queremos chegar. Dando-vos aqui um exemplo muito rápido, ainda dos mesmos autores. Por exemplo, percebermos aqui um bocadinho como é que funciona com a plataforma de vantagem competitiva do iPhone, da Apple. Obviamente, através das plataformas de conexão, percebe-se qual é que é a proposta de valor, o tipo de clientes a que se quer chegar e como é que depois vamos ter as entradas também financeiras em relação a esta questão. Portanto, neste sentido, isto só mesmo podemos dar assim um perfume muito rápido do que é isto dos modelos de negócios, teremos a oportunidade depois também para falar disto e fazermos na prática, que é esse também um dos grandes objetivos da nossa pós-graduação, é podermos tornar isto prático e aplicar na prática em contextos reais, para que efetivamente faça sentido esta estruturação do pensamento, que foi exatamente também o que se pretendeu e pretende com a organização das cadeiras, que aliás os nossos grandes módulos vão estar organizados nestes webinars que vamos trabalhar, e por isso não percam, venham ter connosco, estamos cá completamente ao dispor, como disse o André, sigam-nos, comentem, contactem connosco, estamos completamente ao dispor, e desde já também aqui um abraço também a todos, já que fiquei com a responsabilidade de fazer o kick-off, que tudo corra bem, que vai correr de certeza, e muito obrigado a todos. Obrigado, um abraço, André. Muito obrigado, Ricardo. Ótimo. Alexandre, podes take it away. Força. Primeiro que tudo, voltar a Muito obrigado. Se todos puderem ter uma folha A4, branca, normalíssima, básica, e eu daqui a um bocadinho vou pedir para ligarem as câmaras, e já vão perceber porquê, e vou tentar responder e fazer isto nos 10 minutos, que é sempre a eterna guerra, não é? Ver se eu consigo fazer isto nos 10 minutos. Vais conseguir, eu vou estar aqui a controlar, consegues. Não, eu próprio coloquei aqui o timer. Eu também, mas estamos bem, não te preocupes. Ok, sem stress. Então, enfim, agradecer mais uma vez, André, o convite para participar nesta pós-graduação, a ti e aos restantes coordenadores, agradecer obviamente também a toda a gente que aqui está a ver-nos, e pronto, e a minha ideia é tocar aqui um bocadinho no que é o meu módulo sem desvendar demasiado o que vamos fazer. E portanto eu fiz uma apresentação um bocadinho diferente, que vou falar de branding, que é isso que sei e é isso que é a minha especialidade, e pronto, e vou usar aqui os 10 minutos, dando aqui com um tema sugestivo, como dizia o André, que lhe chamei Branding Unplugged, um bocadinho naquela lógica dos concertos que a MTV fazia, que não, acústicos, sem grande rede, sem grande aparato dos concertos tradicionais, mas uma coisa mais short. E voltei a esquecer-me disto, peço imensa desculpa, portanto eu teria que clicar aqui no compartilhar som, agora sim, é sempre o mesmo problema, e procurar o meu keynote que anda aqui. Muito bem, então eu vou começar já. Não estamos a ouvir música. Agora sim. Oh. Ooh. Are you okay? Oh. Oh, God. Ooh. Oh, God. Oh. 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 Oh, God. Oh, you're right there. Oh. 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 Oh, God. Oh. Yes. 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 Oh. Oh, yes. 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 Oh. Yes. 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 Oh. 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 Oh, God. Oh. I'll have what she's having. Claro. Bom, toda a gente diz que os 2 primeiros minutos são os mais difíceis para agarrar a atenção de uma audiência.
agora que eu tenho a vossa atenção, aquilo que eu quero falar hoje são 3 coisas básicas. Basicamente, o que é isso do branding, porque é que ele é importante e como é que o podemos ou devemos gerir. E para isso eu vou fazer aqui uma série de perguntas iniciais, que na verdade eu vou tentar desconstruir ao longo do módulo 2 da pós-graduação e que basicamente andará à volta de coisas destas. E perguntas que faço logo nas primeiras aulas. Porquê que há marcas que nós adoramos, há marcas que nós somos apaixonados, há marcas que nos são perfeitamente indiferentes e há outras marcas ainda que nós não gostamos nada. De que forma é que as organizações, as instituições, os partidos políticos, o que seja, podem ganhar ou potenciar, comunicando bem ou melhor as suas marcas? Outra pergunta é, o que é isso da comunicação 360? Toda a gente fala nisto, as agências falam nisto, os clientes falam nisto, mas depois, na verdade, se calhar não usam bem a lógica do mix da comunicação todo. Outra pergunta que faço também, e mais à frente vamos ver aqui isto, é verdade que tudo comunica, mesmo aquilo que não controlamos? Sim ou não? Já lá vamos. E como é que os consumidores formam opiniões acerca da minha marca? É só através da comunicação? É só através do produto? É só através do passa-palavra? É só do que veem? É só do que conversam? Como? Enfim, há uma série de... O senso comum diz-nos à partida que há uma série de fenómenos que juntos fazem esta imagem de marca, digamos assim, esta reputação no final do dia, mas nós vamos analisar e vamos ver quais é que eles são efetivamente, que autores é que dizem, como é que isto funciona. Outra coisa muito importante e penúltima é como é que eu devo fazer para gerir estas reações, estes fenómenos que tenho ao meu dispor para que essas percepções sejam positivas. Como é que eu devo fazer? E portanto a primeira pergunta que veio de trás era exatamente esta, o que é isto do branding? Toda a gente sabe, os ingleses têm esta expressão maravilhosa que é pôr o wing à frente das palavras, play, playing, eat, eating, jump, jumping, fly, flying, e portanto, na verdade, isto é fazer marca, branding, branding. Eu vi uns memes outro dia na internet que achei curiosos e que resolvi partilhar com vocês, que basicamente diz isto. Isto é o que o marketing faz. O marketing descobre um nicho, descobre um benefício, descobre um argumento de venda e basicamente tenta dizer isto a alguém. Ou imagina como é que vai dizer isto a alguém. Passa isto para a publicidade e o que a publicidade faz é repete o argumento até à exaustão. Repete na rádio, repete na televisão, repete nos MUPIs, repete no outdoor, repete em todo lado. E portanto é isto que a publicidade faz. Portanto, o marketing define, é aqui que eu quero tocar, é isto que eu quero dizer, e a publicidade repete. Depois há uma outra ferramenta de comunicação muito interessante, que é as relações públicas. O que é que as relações públicas fazem? Uma coisa muito interessante. Metem aquilo que a organização quer dizer na boca de terceiras pessoas, tipicamente jornalistas. E, portanto, eu consigo fazer sair notícias sobre aquilo que quer dizer, mas não sendo eu a pagar, e, portanto, é mais credível quando um jornalista diz que experimentou o carro e que o carro gasta pouco e é confortável, não sei o quê, do que a marca dizer isso através da publicidade. Mas há um fenómeno mais interessante do que isto tudo, que é o que resume. E isso é branding. É quando é o próprio cliente, quando é o próprio utilizador, quando é o próprio destinatário da mensagem que diz: eu percebo o que é que me queres dizer. E é a partir deste momento que nós conseguimos esta conexão emocional e não só, com o consumidor, com o nosso destinatário, e portanto é a partir daqui que nós podemos dizer que existe branding. Agora vamos imaginar, assim, só por um exercício de curiosidade, branding, marcas, imaginemos um mundo sem marcas. Imaginemos que vamos ao supermercado e as marcas são todas brancas. E não é a marca branca do continente, porque isso já tem label e já tem marca. É as marcas serem todas iguais, não temos diferentes. De repente, se nós pensarmos nisto, isso vai ser uma coisa meio caótica, não é? Tipo, como é que eu escolho um carro? Os carros são todos iguais. Como é que eu escolho um detergente? Como é que eu escolho uma camisa? Como é que eu escolho um telefone? Como é que eu escolho o que quer que seja? Só que o curioso é que na Coreia alguém já fez isso. Portanto, houve uns tipos que já criaram uma marca, provavelmente vocês conhecem, ou alguns de vocês conhecerão, chamada No Brand. E, portanto, nós entramos no supermercado e é isto que temos. Basicamente os produtos são todos amarelos e o que tem escrito é: isto é detergente da louça, isto é compota de pêssego, isto são bolachas, isto é queijo, isto é massa, isto são batatas fritas, isto são gelados, e é tudo igual e não tem marca. É a categoria, a denominação do produto é exatamente o que seja. E, ok, isto é um exemplo um bocadinho extremo, um bocadinho fora da caixa, mas nós todos concordamos que, ok, as marcas são muito importantes na nossa vida, por várias razões, porque diferenciam, porque nos permitem ter alguma credibilidade, porque nos permitem a diferenciação, a comunicação, tudo isso. Mas se nós pensarmos, e eu faço esta pergunta em todos os cursos, seja de mestrado, seja de doutoramento, seja de licenciaturas, seja de palestras, eu pergunto: o que é uma marca?
e de repente toda a gente fica, então uma marca é um símbolo, é uma identidade gráfica, é muito difícil explicar o que é isto, até porque cada autor, cada cabeça a sua sentença, e dirá uma coisa diferente. Eu gosto de uma definição de uma autora brasileira, que é a Clotilde Pérez, que nos diz isto. Uma marca é uma conexão simbólica e afetiva estabelecida entre uma instituição, uma organização, a sua oferta material, muitas vezes intangível também, e aspiracional, e as pessoas às quais se destina. Ou seja, esta conexão que por vezes eu não consigo materializar é o que é uma marca. Então, no final do dia, uma marca é isto. Uma marca é uma percepção. É um conjunto de sentimentos que uma pessoa tem sobre um determinado serviço, sobre uma determinada organização, sobre um produto, sobre alguma coisa. E se eu perguntar o que é Nike a um miúdo de 14 anos da Bronx, ele vai-me dizer que a Nike é alguma coisa. Se eu perguntar o que é a Nike a um miúdo do Restelo, em Lisboa, provavelmente ele vai-me dizer outra coisa. E se eu perguntar o que é a Nike a um esquimó, provavelmente ele nem sequer saberá o que é. Mas a marca é a mesma. Como é que pode ter interpretações diferentes? Precisamente por isto. Porque a marca não é mais do que uma percepção, é a forma como nós interpretamos todos os sinais vindos daquela organização. E, portanto, uma marca é um sentimento de uma pessoa, por uma razão óbvia, porque nós não somos pedras, nós não somos rochas, nós somos indivíduos, seres humanos, e, portanto, as marcas são definidas por indivíduos, não pelas empresas, pelos gestores ou pelos diretores, ao contrário do que o marketing pensa, e aqui já estou a dar uma alfinetada aos colegas de marketing, que é para provocar aqui alguma tensão, para isto ser mais giro até ao fim. Portanto, é o sentimento de uma pessoa, mas é também um sentimento, e isto é muito importante, é emocional porque as pessoas são intuitivas. Nós sentimos coisas, nós ouvimos e envolvemos a partir disto. Então uma marca não é mais do que um jogo de percepções. E era um bocadinho sobre isto que eu queria falar, não sei quanto tempo tenho mais, porque eu acabei de fazer um disparate muito grande, que eu pus isto para 10 minutos para trás. Mas de alguma forma, cada vez que eu mudo o slide, ele volta a contar-me os 10 minutos. Eu estou sempre nos 10 minutos, o que é ótimo para mim. Tens mais 3 minutos. 3 minutos chegam. Então vou concluir. Então, o que é este jogo de percepções? Por outras palavras, eu diria, uma marca não é aquilo que eu digo que é, não é aquilo que a organização diz que é, não é aquilo que o gestor diz que é, uma marca é aquilo que o consumidor diz que é. E as marcas permitem-nos gerar estes sentimentos de segurança, também, permitem outra coisa muito importante, que é que nós expressemos a nossa individualidade através do universo simbólico. Quando eu apareço na universidade com um BMW, é completamente diferente de eu aparecer com uma moto AP50. Quando eu apareço com um iPhone 13, é completamente diferente de eu aparecer com um cachucho do século passado. Quando eu apareço com uma camisa, eu nunca sei as marcas, mas que tem um cavalinho e um homem a jogar polo, aqui em cima, eu estou a dizer alguma coisa sobre mim que quero dizer ao utilizar aquela marca. Portanto, eu uso a marca para expressar também a minha individualidade. Com as marcas nós criamos este culto de paixão, de fidelidade, quantos nós. Eu desde que comprei o meu primeiro Macintosh, na primeira agência onde trabalhei, em 96, nunca tive outra marca de computadores, e hoje em dia toda a gente tem Mac, mas na altura não era o caso. Com as marcas nós criamos uma relação de cumplicidade e confiança, absolutamente, não é por acaso que eu escolhi esta imagem, percebem porquê, quem me conhece, mas portanto criar uma marca é criar uma ideia única e diferenciadora na mente do consumidor. Preferência e obviamente que seja geradora de benefícios para ambos. Termino, André, mais 2 minutos, se eu vos pedir, e não vou fazer isso, mas se eu vos pedir para todos pensarem rapidamente numa palavra quando veem isto, provavelmente eu diria que quase todos vão pensar em velocidade, luxo. Se eu pedir para pensarem numa palavra quando veem isto rapidamente, vão pensar em diversão, Disney, magia. Quando pensam nisto, pensam em terra da liberdade, oportunidades. Quando pensam nisto, pensam em telecomunicações, em ligações, em telefones. Quando pensam nisto, pensam em esperança, ou pensava-se, não é? Hoje em dia, se calhar, passado tantos anos, já não. E portanto isto é muito simples. Ou seja, aquilo que eu quero passar, eu coloco ali. Só que este é o problema. É que aquilo que as marcas têm de mais valioso é intangível, eu não posso tocar, não posso engavetar, que são percepções. E, portanto, agora eu pedia, se não se importassem de ligar as câmaras e pegar nesta folhinha, e vamos fazer um exercício muito rápido que demora 30 segundos, que é, toda a gente com a folha aqui vai fazer o seguinte, vai fechar os olhos, ok? E, com a folha na mão e com os olhos fechados, vai dobrar a folha ao meio, ok? Com os olhos fechados. Dobrar a folha ao meio. E depois da folha dobrada ao meio, vai voltar a dobrar a folha ao meio. Ok? E agora, com a folha na mão,
ainda com os olhos fechados, vai rasgar o canto superior direito. Rasgar, tirar o canto. Ok? Tirar esse cantinho. Dobra mais uma vez ao meio e rasga o canto superior esquerdo. E se conseguirem ainda mais uma vez, muito difícil, voltar a dobrar ao meio e rasgar o canto inferior esquerdo, agradecia. Inferior esquerdo. Bem, isto não é fácil, já não sei o que é o superior e o que é o inferior. Ok. Mas pronto, já está. Também de qualquer das maneiras. Podem abrir os olhos e agora aquilo que eu vou pedir, o exercício que eu vou pedir é que todos mostremos a nossa folha. Vamos chegar a esta conclusão, que é, provavelmente, temos todos coisas completamente diferentes. Ok? O que é que isto quer dizer? E o que é que eu quero dizer com isto? E o que é que eu queria explicar-vos com isto? É que todos ouvimos as mesmas regras, todos seguimos as mesmas instruções, todos fizemos exatamente a mesma coisa e todos chegamos a conclusões completamente diferentes. E na comunicação é exatamente a mesma coisa. Nós lançamos um MUPI, uma mensagem na televisão, nas redes sociais, o que seja, a achar que estamos a dizer a mesma mensagem para toda a gente e cada pessoa vai interpretar de maneira completamente diferente. E só para terminar, e agora sim, André, se me deres mais um minuto para terminar, tenho? Força. Ok. Todos conhecem aquela marca americana muito conhecida, como é que ela se chama? Google. Todos conhecem o Google, certo? Certo. André, conhece o Google. Vou começar por ti, estou a ver. Qual é o logotipo da Google? Rápido. Não é nenhum destes agora, não é nenhum destes. Como assim agora? Qual era? Ok, há 2 anos atrás. Qual era o logotipo? Rápido. Da Google? Sim. Rápido. O Não sei. 6. É o 6. Será? Ou é o 2? Ou é o 4? Ok, um mais fácil. Yahoo. Qual é o logotipo da Yahoo? Reparem, eles parecem todos iguais, mas o O aqui está a descer no primeiro, os O's estão a descer, mas nós vemos estas marcas todas. Amazon. Amazon é o 3. 6. Não, é 3. 3, de 0 a 0? Não, é do A a Z, é do A a Z. Exato. A a Z, Allianz. É 6, essa é fácil. Não, olha que não, quem diz de A a Z é a Allianz, não é a Amazon. YouTube, ok, um mais simples. Como é que nós conhecemos estas marcas? É o 2. É o 4. Ou é o 5? É o 2, é o 2. Flickr, Acho que é- quem lembra do Flickr? Já é muito antigo. Flickr é o 3. Será? Não é não. Não sei, também não sei. Bem, ok, este é fácil. Não, também não é. Ok. Então, o que é que eu quero dizer com isto e para concluir? Marcas que nós usamos todos os dias, que temos a certeza que conhecemos, que gastam rios de dinheiro para comunicar connosco e nós somos traídos pela nossa própria percepção. De repente, como coisas muito... Epá, já não sei. Ou seja, isto é muito complexo, por esta razão, porque tudo comunica. E o que acontece é isto, é que as marcas são percepções. E, portanto, tudo aquilo que nós fazemos para influenciar essas percepções faz parte do branding, que é a criação e gestão de marca. Por isso é que o branding é tão importante, que era a resposta à segunda questão. E, portanto, branding eu definiria como todo o trabalho de construção e gestão da marca no mercado. Por outras palavras, é a dinâmica que potencializa as percepções que nós temos acerca de uma marca. Teria aqui um exemplo agora para vos mostrar, mas já percebi que não tenho tempo, portanto vou passar para o fim. Deixo este exemplo para as aulas, portanto quem tiver curiosidade verá que é um exemplo maravilhoso da XO Beer, que eu vou passar rapidamente e portanto não vos vou mostrar. Terminava com isto, com a 11ª lei imutável do marketing, um livro do Jack Trout e do Al Ries, que nos diz isto. Mais uma vez é um teaser para provocar aqui os meus colegas, que é: o marketing não é uma batalha de produtos, ao contrário daquilo que nós achamos. O marketing é sim uma batalha de percepções e é por isso que puxo a responsabilidade também para o meu campo. E obrigado, desculpa se passei aqui assim um bocadinho do tempo, não queria, tentei correr, mas basicamente... Não, foi fantástico, muito obrigado, Alexandre, ótimo. Obrigado. Muito, muito bom, claríssimo, e ficou de certeza toda a gente com apetite por mais. Inês, podes partilhar, take it away. Obrigada. Confirmem-me só se estão a ver Já vemos, sim. a apresentação. Não está em... Ok, agora já deve estar em full screen, não é? Pronto, eu tenho aqui uma tarefa... Não, estamos a ver a parte das notas. Não estamos a ver a apresentação em si, estamos a ver as notas. Ok, então dê-me só
Um momentinho. Talvez seja aqui. Está no outro ecrã. Vamos ver. E agora, vem corretamente? Espera aí. Sim, agora sim. Ótimo. Eu tenho aqui uma tarefa um bocadinho inglória depois desta fantástica apresentação do Alexandre, mas acho que de certa maneira vão se complementar as duas apresentações, porque por um lado sim é muito importante toda a questão do branding e obviamente que todos estes pontos que nós estamos a ver hoje e que vamos ver também nos próximos webinars, e vou aqui puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, obviamente, mas respondem aqui a esta grande importância do que é a jornada do cliente e nós temos de responder a uma jornada do cliente de forma ativa para que nós consigamos captar a sua atenção e nós, como vimos nas apresentações de hoje e vamos ver também nos próximos webinars, há várias coisas que nos puxam a atenção no online e acima de tudo porque cada vez mais pessoas estão online, cada vez há mais informação, há mais marcas e mais produtos a concorrerem pela nossa atenção e sempre com o mesmo objetivo, que é que nós compremos essas marcas e que fiquemos clientes fidelizados. Daí o Tom Daly, que era o Group Director da Coca-Cola, surgiu com esta definição de um paradoxo online, que é algo que nós vivemos hoje em dia, acho que todos nós sentimos isso, que é consumers have never been more connected, but it's never been harder to connect with them. Ou seja, nós todos estamos online, e já vamos ver um pouco mais à frente que existem países como Portugal em que praticamente toda a população efetivamente tem um acesso à internet e vai à internet todos os dias, mas por causa desta concorrência que existe para chamar a atenção dos nossos clientes, cada vez é mais complicado nós conseguirmos conectarmos com o nosso cliente e agarrar a sua atenção em pleno. E é por isso que a jornada do consumidor ganha aqui, e por consequência a estratégia ganha aqui uma importância ainda maior no dia a dia dos profissionais de marketing digital. Isto porque a jornada do consumidor, no fundo, e aqui dando uma definição, estuda todos os passos e touching points que o consumidor realiza desde o ponto em que começa a procura até realizar a compra. E se nós colocarmos esta visão na nossa jornada online, nós vamos facilmente percepcionar que existem vários pontos de contacto com o cliente e com o consumidor em geral, desde o ponto em que ele expressa uma necessidade, quando vai ao Google e expressa uma necessidade e procura por essa necessidade, até escolher os vários sites ou os vários meios em que tenta adquirir mais informação sobre como responder a essa necessidade, seja porque é atraída por um anúncio de Google ou porque é atraído por um anúncio, por um banner, por outro tipo de anúncio que não texto, porque vai às redes sociais, ao Facebook, ao LinkedIn, ao Instagram dessa marca ou desse produto e tem mais informação, passando pelo site e depois construindo este relacionamento com as empresas e com as marcas. E obviamente que isto para nós parece-nos que é algo óbvio, mas nem sempre nós, enquanto profissionais do digital, o concretizamos. E é muito interessante nós percepcionarmos que há uns anos houve um estudo nos Estados Unidos, e efetivamente isto foi antes do Covid, mas não deixa de ser igualmente atual, em que apenas 37% das empresas norte-americanas, que é sempre o mercado que nós temos como referência, afirmavam que tinham uma estratégia digital e que iriam construir uma estratégia digital de futuro. Portanto, mais de metade das empresas estavam presentes nos vários meios digitais, mas não tinham uma estratégia consolidada, ou seja, não conseguiam efetivamente chamar a atenção do cliente de uma forma organizada. E para vos dar uma ideia de como a jornada do consumidor nos impacta no dia a dia, coloquei aqui um exemplo. A família, vamos por exemplo, pegar aqui na família Silva, que vai de férias e, portanto, vai procurar um destino, vai comprar o seu voo e reservar o seu hotel online e depois espera ir numas férias inesquecíveis e poder partilhar essas férias nas redes sociais. E pode parecer que é algo muito direto, mas quando nós estamos do lado das empresas, esquecemos de uma série de pontos que estes consumidores vão tocar, mas que nós não tocamos neles obrigatoriamente. Por exemplo,
se calhar não existe esta percepção de que 7 em cada 10 pessoas estão online todos os dias. Portanto, o número de pessoas que vai começar à procura das suas férias, dos destinos, dos hotéis, vai começar a fazer essa pesquisa online. Mas não só vai fazê-lo online, como é possível e bastante provável que o faça utilizando um telemóvel, um smartphone. E aí vão começar, se calhar, os primeiros problemas, digamos assim, deste utilizador, porque a grande maioria dos sites não são construídos em mobile first. Muitas vezes só existe um tipo de site desktop, foi construído para uma jornada desktop, e depois, óbvio, é adaptado, portanto eu consigo vê-lo corretamente no meu smartphone, mas a navegação não é muito fácil e não é muito contínua. Por outro lado, muitas vezes estes sites não respondem a algo que são os micromomentos, que é dos pontos que mais acaba por influenciar os consumidores a procurar ou fazer a sua compra. Por exemplo, se eu vejo nas redes sociais as férias de um amigo meu num destino paradisíaco, eu penso, eu gostava de ir ali e vou começar à procura de mais informação sobre esse destino. Mas muitas vezes não existe esta correlação entre o que é que são tendências e o que é que efetivamente está online. Nós colocamos a nossa presença online e esquecemos, partimos daí. Muitas vezes o e-commerce também é esquecido aqui nesta jornada, e ter um processo de e-commerce e sites de e-commerce sejam fáceis e sejam simples para a pessoa comprar também é muito complicado. Mais uma vez, as pesquisas para o telemóvel também não estão otimizadas muitas vezes para este dispositivo, e esquecemos de outros pontos que acabam por impactar a jornada, nomeadamente as comparações, os reviewings, os tutoriais e o inspiracional que todos nós procuramos no online. Ou seja, não nos podemos esquecer, quando queremos impactar a família Silva que vai de férias, não nos podemos esquecer que cada vez mais empresas estão online, cada vez mais pessoas estão online, não obrigatoriamente num só dispositivo, portanto as pessoas mudam de dispositivo para dispositivo, e nós temos que saber impactá-las nos vários momentos em que elas estão, seja no momento inspiracional, seja já a concretizar a sua compra. E é aqui que nós percebemos e percepcionamos a importância da estratégia. E no meu caso profissional eu sempre utilizei este framework, que é o RACE. Existem outros, mas este é aquele com que eu trabalho no meu dia-a-dia, que acho que responde melhor à necessidade estratégica do impacto ao longo da jornada do cliente, e é sempre isto que nós temos que manter em primeiro plano, é que nós temos que seguir o caminho que o cliente faz, e podem ser vários caminhos porque ele pode ser impactado por vários pontos, e então é importante nós dividirmos este impacto em 4 partes e de uma forma estratégica. Por um lado, impactar, e aqui só para sumarizar este slide, estes 4 pontos são a aquisição online, portanto, que se traduz como aquisição. Passamos para conseguimos puxar as pessoas que permita a pessoa tomar o processo de compra. O processo, nós não queremos que o cliente compre uma vez, nós queremos que o cliente fidelize connosco. Portanto, e como é que isto se traduz num dia-a-dia de um profissional de digital? Obviamente que aqui de uma forma muito sumarizada, isto pressupõe muitos e longos meses de trabalho, e é uma coisa que nós temos sempre que revisitar e ir atualizando mediante o ponto de situação em que nós temos, mas eu diria que se nós tivéssemos que sumarizar ao máximo, dividiríamos nestes pontos. Portanto, o primeiro passo é planear, e é capaz de ser dos passos mais importantes da estratégia online, nós sabermos onde é que estamos, definirmos para onde é que queremos ir e como é que nós vamos medir o grau de sucesso quando lá chegarmos, e depois então começar a trabalhar no impacto de cada uma destas fases. Portanto, na aquisição, em que o nosso cliente está a explorar, e aqui o que nós queremos é dar a conhecer o nosso produto, é chamar a atenção, é captar esta atenção, ou seja, superar este paradoxo digital que falámos no início, sempre procurando identificar as necessidades, e aqui trabalhamos SEO, SEM, redes sociais, blogs ou afiliação. O cliente passa para a decisão, e nós
enquanto empresa, começamos a trabalhar a navegação, toda a informação necessária nos vários canais, como redes sociais, site, etc., de uma forma simples e direta e em que espelhamos a nossa vantagem competitiva face à concorrência. Depois, se fizermos bem o nosso trabalho, então nós queremos que a fase da conversão, que pode ser uma compra, como pode ser uma captação de leads, seja o mais fácil e direta possível, e aqui então nós trabalhamos a afiliação, SEM, retargeting e news, ou seja, queremos que a pessoa conclua a compra de uma forma simples e direta e, caso desista a meio, conseguirmos recaptar a atenção. E então, se a pessoa converteu e fica o nosso cliente, então nós temos de trabalhar a fidelização. Ou seja, nós temos que criar um relacionamento duradouro com o cliente, um diálogo aberto em que percebemos não só o que o cliente quer dizer de nós, mas também responder a essas críticas construtivas que muitas vezes os clientes têm acerca das marcas e podermos também integrar no nosso próprio produto, voltando depois com esses pontos positivos voltar a adquirir. Portanto, aqui trabalhamos reviews, trabalhamos menções, trabalhamos referrals ou trabalhamos e-news. Portanto, obviamente que não nos podemos esquecer de uma estratégia no omnicanal. Ninguém vive só no online, a maior parte dos produtos e empresas não vivem só no online e não devem de comunicar só no online. E por isso, como podemos ver aqui neste gráfico, cuja fonte é a Smart Insights, a aquisição, ou seja, cada um destes pontos, muitas vezes extrapola online e tendo uma estratégia em curso, nós conseguimos que estes vários pontos coexistam ao longo da jornada e conseguimos garantir que impactamos o cliente de forma positiva, de forma a que ele compre os nossos produtos e fidelize. Portanto, de uma forma muito sumária, acho que cumpri os meus 10 minutos na perfeição. Passo a palavra, se calhar, ao Marco, que tem a próxima Ótimo, Inês. apresentação. Muito bom, rigorosa. Obrigada. E fantástica a apresentação, super interessante, do modelo RACE, sem dúvida nenhuma é um ótimo framework de trabalho para quem quer delinear estratégia nesta área de marketing digital, com base, tal como tu fizeste esse aponto muito bem, com a jornada do consumidor. Marco, quando quiseres. Nada bem. Estão a ver o meu ecrã? Sim, Como eu sou confirmamos. Como eu sou novo nesta coisa do Zoom. Pronto. Olá a todos, boa noite. Obrigado, Inês, pela passagem de testemunho. Também um abraço aos meus co-oradores que me antecederam. Parabéns pelas vossas apresentações. Bom, eu sou o gajo chato, não é? Eu sou aquele tipo que ouve estas coisas e depois começa a olhar para ali, é preciso fazer assim, é preciso fazer assado, falta isto, será necessário assim, etc, etc. Isso leva-nos aqui ao nosso tema. Apesar do módulo ser sobre direito em marketing digital e irmos falar de outros temas, vamos falar de propriedade intelectual, vamos falar de e-commerce, vamos falar de direitos dos consumidores, mas vamos falar também de privacidade. Pronto. E eu tendo em conta que também é aquilo que eu faço diariamente, achei que seria mais interessante vir aqui lançar a provocação ao pessoal do marketing com os cookies, e deixar depois os outros temas que são um bocadinho sempre mais maçudos e chatos para outras alturas. Pronto. O André não comentou isto há bocado, mas este título foi uma brincadeira que eu fiz ao André e o André pensou que era pensava que isto era mesmo o título da apresentação, mas funcionou tão bem que deixámos ficar. Pronto. Então, porquê é que os cookies são maus? Bom, primeiro que tudo, convém perceber, esperem, cá está, a minha nabiça a utilizar o Zoom, a funcionar, pronto. Convém perceber que os cookies também podem ser bons. Os cookies são um bocadinho como aquele velho ditado sobre as armas. Não são as armas que matam pessoas, são pessoas que matam pessoas. Os cookies podem ser bons, podem ser maus, depende de quem estiver por detrás dos cookies.
genericamente, os cookies, quando aparecem, têm uma função bastante útil e hoje em dia ainda são utilizados muitas das vezes para coisas muito úteis e que facilitam bastante a vida dos utilizadores. Mas, como eu vos dizia, o problema não são os cookies em si, o problema é... não era aqui, eu queria dizer, os cookies até funcionam tantas vezes a nosso favor que até merecem que muitas vezes nós agarremos neles e os abracemos e agradeçamos que eles nos auxiliem na nossa navegação na internet, nas nossas compras e quando visitamos aqueles sites que gostamos mais, aquelas lojas online que gostamos mais. Mas como eu dizia, o problema muitas vezes dos cookies não são só os cookies em si, são as pessoas que estão por detrás do cookie. E essas pessoas é que podem ter más intenções e pretender fazer coisas menos lícitas com os cookies. Os cookies podem ser utilizados, obviamente podem ser utilizados, mas existem regras, porque os cookies podem ser, como vocês em marketing sabem, altamente intrusivos naquilo que fazem relativamente a determinar comportamentos das pessoas. Então, o que é que a lei nos diz? As regras são muito, muito simples. Eu sei que muitas vezes complicam isto, eu vou tentar aqui desmontar a complicação que se estabelece à volta das regras. Existem basicamente dois tipos de cookies. Os cookies que servem para um site funcionar, ou seja, são aquilo que nós chamamos cookies estritamente necessários ao funcionamento do site, que é o cookie que, por exemplo, guarda os nossos detalhes no cesto de compras, para quando nós voltarmos a entrar na plataforma, estar lá a comprar armazenada, guarda alguns detalhes de navegação para nos facilitar a vida, para nós não termos que estar constantemente a preencher determinados pedidos de informação. Cookies que nos ajudam a garantir que a navegação é segura e que é o mais segura possível. Cookies que facilitam que o vídeo esteja a ser transmitido online, etc, etc. São cookies que são necessários para que o site funcione e são necessários e são pedidos por nós, utilizadores. Nós sabemos que para aquela plataforma funcionar, vai ter que funcionar assim. Pronto, é a forma técnica mais adequada de o fazer. Depois existem os outros cookies, ou seja, há os estritamente necessários e os outros. E os outros vai desde os cookies que pretendem avaliar a performance, cookies de analítica, cookies de seguimento e os cookies de terceiros. Pronto. E aqui encaixa, e é aqui que normalmente os profissionais que fazem aquilo que eu faço na vida, temos sempre grandes discussões com os nossos colegas do marketing, que é, vocês podem instalar os cookies desde que cumpram com duas regras muito simples. Fornecer informação e obter consentimento. Ou seja, querem instalar Google Analytics, instalem Google Analytics, forneçam informação e obtenham o consentimento. É só isto que a lei diz. Qualquer cookie que não seja necessário tem que se fornecer a informação e a seguir o consentimento. Pronto. Mesmo a instalação dos cookies necessários, nós temos que indicar sempre a informação. Nós temos que avisar a pessoa que vamos instalar aquele cookie no equipamento da pessoa. Não precisamos é da autorização, mas temos que dizer vamos instalar este cookie porque sem este cookie isto não vai funcionar. Pronto. Mas no caso dos outros, analítica, performance, terceiros, nós temos que pedir sempre autorização às pessoas. E a regra é tão simples quanto isto. E vocês dizem, ok, mas muita gente vai recusar. Nós aqui estamos a falar de direitos fundamentais das pessoas, por isso é fazer uma ponderação. Se quem instala os cookies e quem faz este seguimento considerar que o risco vale a pena, então corram o risco. Se considerarem que não vale a pena e que o consumidor deve ter esse controle, então as regras são simples e fáceis de seguir. Quando nós falamos de cookies de terceiros, e eu sei que vocês todos gostam muito de usar o Google Analytics, e o Google Analytics é um cookie de terceiros, a situação pode ser mais delicada em termos daquilo que é a responsabilidade, porque a Google recolhe informação para ela própria, ou seja, o serviço que a Google fornece com o Google Analytics não é
não é gratuito por mero acaso. Se o produto não tem preço, então nós somos o produto, não é? E a Google vai recolher essa informação e vai partilhar essa informação e vai trabalhá-la para finalidades próprias, o que em termos jurídicos nos coloca numa situação ainda mais complicada, porque do ponto de vista da proteção de dados isso é uma relação de tratamento conjunto. Posso garantir que se calhar a coisa não está assim tão bem feita relativamente às regras quanto isso. Depois temos os outros vendors, os outros fornecedores. Vocês quando veem aquelas plataformas que nós entramos, ao reparar que temos lá uma parte para dar consentimento, mas se não demos o consentimento vai-se aplicar uma coisa que é os interesses legítimos. E aí está uma lista, por regra, interminável de fornecedores. O ponto chato disto é que a lei é clara e o interesse legítimo não se aplica, ou seja, esses avisos e essas ferramentas de gestão de cookies basicamente funcionam na ilegalidade em dois sentidos. Primeiro, porque utilizam uma coisa chamada dark patterns, ou seja, que normalmente o interesse legítimo está lá escondido, é um cantinho, letra mais fina, para ver se não se nota, para ver se ele ok, ele vai rejeitar, mas não vai notar naquilo e vai carregar e ok, nós vamos conseguir a mesma. E, por outro lado, a segunda ilegalidade é que os interesses legítimos não suportam qualquer tipo de atividades dos cookies. A lei é clara, cookies não necessários carecem sempre de consentimento. E as regras do consentimento vieram a ser muito mais clarificadas com o famoso Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. O consentimento tem que ser claro, informado, explícito e tem que ser granular, o que significa que eu tenho que pedir o consentimento para cada um daqueles fornecedores. Pronto. São situações de perigo. Eu sei que muitas vezes vai-se por este caminho porque também não há o conhecimento a nível técnico e a nível de suporte que permita dizer que só não podemos fazer isto porque isto é ilegal. Mas cabe-nos a nós também tentarmos adquirir estas ferramentas para percebermos que se calhar estamos a pisar um bocadinho em vara verde e procurar esse aconselhamento. E é nesse sentido que a pós-graduação tem este módulo de Direito em Marketing Digital que vai procurar dar-vos essas ferramentas para pelo menos vocês terem a percepção e a consciência de que existe um conjunto de obrigações legais que, se não forem cumpridas, podem ter consequências muito mais chatinhas, muito mais complicadas do que pararem durante uma hora e sentarem-se com o vosso advogado, com o vosso TPO e ouvirem o que é que ele tem para dizer, ainda que depois não queiram saber e lhes digam vamos fazer isto à mesma, mas pelo menos ficam conscientes daquilo que têm que fazer. André, acho que estou, se calhar ali falta algum tempo ou não? Como é que é? Não, vou-te dizer que estás perfeito, que acabaste exatamente no segundo certo, de quando eu comecei a contar. Bem, impressionante, como é que tu fazes isso? Epá, repara, tu não estavas a contar? Já sou, muito batido, muito batido. Não estavas a ver o tempo? Não estou a ver o tempo pela nenhuma. Não, bem, impressionante, é que acabaste, quando tu disseste isso começou a tocar aqui estava o alarme a começar-nos no fim dos 10 minutos. Foste perfeito. Só por curiosidade, o meu fundo falso é o várias capas do 1984, porque afinal os cookies servem para fazer seguimento e vigilância das pessoas, não é? Olha, podes parar aí a tua partilha, se faz favor. É verdade. Como é que eu paro a partilha? Não, eu já faço. Não, é ali em cima, já vi. Obrigado. Eu faço. Isso, estar habituado ao Teams é o que dá. Muito obrigado aos nossos fantásticos oradores. Agora deixem-me só voltar aqui à minha apresentação e muito rapidamente vou só dizer aqui umas palavrinhas sobre a nossa pós-graduação, que afinal de contas é isso que nos traz cá. Presumo que já estejam a conseguir ver. Portanto, somos uma pós-graduação na Autónoma Academy. Esta é a coordenação, é o corpo de coordenadores, que sou eu, a Inês Dantas Coelho e o Ricardo Guedes de Almeida, que tiveram a chance de ouvir ambos hoje com apresentações fantásticas. O nome da nossa pós-graduação é Pós-graduação em Marketing Digital, Estratégia, Gestão e Crescimento Online. E estas três expressões que estão aqui a seguir ao marketing digital são extremamente importantes e foi a partir daqui que foi toda a estrutura da pós-graduação foi moldada.
É uma pós-graduação 100% online, vão ser 5 meses, não muito intensivo, mas com algum esforço, obviamente, que é preciso realizar, e vai ser de janeiro a maio de 2021, está 21, é 22, espera lá. Ainda estou no passado, pronto, já está bem. São 180 horas de pós-graduação, são 144 teóricas e 36 práticas. Nós temos docentes que são todos especialistas nas suas áreas de atuação e é exatamente nessas unidades curriculares que eles depois vão partilhar o seu conhecimento. Nós temos 6 módulos, estamos estruturados em 6 módulos, com 21 unidades curriculares, 6 laboratórios digitais, que são muito importantes, que eu já vou falar um pouco mais sobre isso, e com um projeto final que vai sendo construído ao longo da pós-graduação. A estrutura das aulas, então, como é um curso completamente online, nós vamos ter aulas gravadas, que o aluno pode consumir ao seu próprio ritmo. Teremos aulas síncronas também, que mais uma vez vão ser online, dadas pelo professor, para retirar dúvidas, para colocar a pensar em alguns casos, fazer alguns desafios. Tem também uma parte de autoestudo, em que vão ser desafiados a ler, ver cases, enfim, pensar um pouco para além das aulas que vão ser dadas, e depois também tem quizzes de autoavaliação para ir percebendo até que ponto é que estão a conseguir acompanhar bem as aulas. No final de cada módulo, de cada um dos 6 módulos, existe um laboratório que nós chamamos o laboratório digital, que é realmente a parte da componente prática. As 36 horas que eu falei de aulas práticas são exatamente aqui que vão acabar por ocorrer. No final de cada módulo, ou melhor, não no final, mas a meio e no final de cada módulo, portanto tem 2 unidades curriculares, tem logo 3 horas de laboratório, mais 2 unidades curriculares, mais 3 horas de laboratório. E o que é que vai ser feito nesse laboratório? Basicamente é o desenvolvimento prático de tudo o que está a ser dado nas unidades curriculares dentro desse módulo. Os laboratórios vão ser sempre orientados pelos coordenadores, claro que com o apoio dos docentes sempre que isso for necessário. Há um projeto final, esta é uma parte muito importante, que vai sendo construído em todos estes laboratórios para depois chegar a um fim no último módulo, que é do plano de marketing, em que vamos juntar todas as peças e dar-lhe ali uma lógica de seguimento. Isto vai ser em Project-Based Learning, portanto, em que se começa a desenvolver um projeto no primeiro laboratório e termina-se tudo com o plano de marketing. Esta é a estrutura dos nossos módulos. Temos, portanto, um primeiro módulo que hoje foi aqui reflexo, vimos um bocadinho, um tasting um sampling, como se diz em marketing, aqui neste próprio webinar, que é de Planning and Development. O módulo 2 é Digital Marketing, o 3 é Social Marketing, o 4 é Inbound Marketing, 5º Growth Marketing e depois o 6º, que é prático, somente o laboratório, que é de plano de marketing. Estão aqui, não vou agora amassar-vos com qual é que é a estrutura das diversas unidades curriculares dentro de cada módulo, mas todos eles estão relacionados, obviamente, com os títulos dos módulos, em que podemos ver aqui para cada um destes o que é que vai acontecer. O segundo vai ser relativo exatamente ao segundo webinar. Temos depois a parte de Social Marketing, de Inbound Marketing, de Growth Marketing e de Plano de Marketing. Como puderam ver, em todos eles há um laboratório no final e depois no módulo 6 temos o tal laboratório onde vamos juntar todas as peças. Nós, mais do que tudo, somos um curso integrado e não uma coleção de matérias. Isso é extremamente importante e por isso é que estamos estruturados desta forma. Temos todos estes módulos com as unidades curriculares correspondentes, porque era extremamente importante para nós isso, e foi onde nós investimos realmente bastante tempo para conseguir criar esta estrutura de continuidade e que permitisse fazer um puzzle que as peças encaixassem umas nas outras, para que quem estiver a fazer este curso consiga ter um panorama geral, mas também uma grande profundidade dentro de cada das matérias estudadas, e todas elas encaixam perfeitamente umas nas outras. Importante é que as inscrições estão abertas e quem quiser saber mais informações está aqui o link depois, basta ir à Autónoma Academy, ao site. Eu já vou partilhar aqui no chat depois os links para tudo isto e estão aqui também os contactos. As redes sociais já tinha partilhado, liguem-se a nós, partilhem também e coloquem perguntas nas redes e vão consumindo os nossos conteúdos, que, como eu disse, vamos querer partilhar muito conhecimento. E agora sim, a parte importante, em que passo outra vez a palavra a todos,
que estão aqui, os nossos oradores, para poderem responder às perguntas que possam existir por parte da nossa audiência. Quem tiver alguma questão pode começar e ir colocando as suas questões. Eu estou aqui a seguir, vou parar a minha apresentação e, entretanto, eu faço já uma pergunta. Aqui ao Ricardo pode desafiar, que foi quem começou. Ricardo, diz-me uma coisa, quando nós estamos a pensar em digital e vamos olhar o nosso plano de negócio, qual é que é a diferença de um negócio que seja fundamentalmente online para um que não seja online quando vamos encarar o plano de negócio? Porque eu sei que o Business Model Canvas, obviamente, adapta-se a todas as circunstâncias de negócio que possam existir, mas quais é que dirias tu que são aqueles pontos fundamentais que devemos ter em atenção? André, eu acho que aí temos primeiro começar a pensar efetivamente na estratégia de comunicação, que vai ser uma grande diferença, obviamente. Não é? Se temos ao nosso dispor um conjunto de recursos pelo digital, e acho que aqui devemos ter 2 ou 3 pessoas que percebem um bocadinho disso, poderão também dar aqui algum insight nessa parte. O que para mim é fundamental, quando pensamos no plano de negócio e nesta estruturação do pensamento do negócio de início ao fim, é efetivamente perceber como é que nós vamos chegar ao nosso consumidor e que tipo de resposta queremos dar. Portanto, é importante fazer este pensamento crítico. Obviamente que no digital a estratégia de comunicação tem que ser diferente, a estrutura de custos provavelmente vai ser diferente, há aqui um manancial de possibilidades que se podem trabalhar, mas sempre focado nas pessoas e focado no capital humano para onde nos queremos dirigir. Porque nós, como o Alexandre disse, e muitíssimo bem, o negócio tem a ver com a marca, com a questão da percepção, mas estamos sempre voltados para pessoas, são as percepções das pessoas, que são os nossos clientes, não é? E nós temos que pensar também, ao estruturar o nosso pensamento, que emoções queremos impactar nos nossos clientes. Por exemplo, uma coisa que me recordo muito básica, que tipo de cores queremos utilizar para despertar determinados tipos de emoções, e o plano de negócios e a estratégia vai-nos também ajudar a definir e delinear como é que queremos chegar, seja no digital ou seja no presencial. Obviamente que no digital oferece-nos um conjunto de vantagens que não temos no presencial, e o presencial oferece-nos um conjunto de vantagens que não tem o digital. Agora, para trabalharmos isso, podes te inscrever aí para uma pós-graduação que está prestes a acontecer, e depois vamos debater isso na prática para precisamente fazer uma coisa que eu também gosto de fazer, que é ser um bocadinho provocador e desafiar aqui o grupo a pensar precisamente nisto e como é que lá podemos chegar, porque de certeza que juntos a pensar vamos chegar a soluções melhores. Sem dúvida, muito obrigado, Ricardo. E Alexandre, passo já para ti. Se alguém tiver alguma questão, seja sobre a pós-graduação, responderemos depois no fim, mas agora sobre algumas das apresentações que queiram ver esclarecida, podem usar o chat para isso. Alexandre, para ti já uma pequena provocação. O que é que tu dirias hoje em dia com todas estas questões de branding? São absolutamente fundamentais, de identidade, tu, quer dizer, melhor do que ninguém, deixaste isso claríssimo durante a tua apresentação, mas quais é que achas que são efetivamente os desafios que as marcas têm quando estamos a olhar hoje em dia para este panorama de ruído constante, de burburinho constante, em que toda a gente está a comunicar a tempo inteiro? E aliás a Inês, a frase que a Inês partilhou no início foi extremamente boa: nunca estivemos tão conectados e nunca foi tão difícil nós nos conectarmos uns com os outros e com as pessoas para quem nós queremos também promover os nossos produtos e serviços. Quais é que diria que são os grandes desafios? Eu se calhar até respondia de outra maneira, que é o que é que eu acho que é a solução. E outro dia também, no seguimento da frase, da quote que a Inês mostrou, eu vi também uma de um publicitário, e ele dizia uma coisa que me parece muito relevante, que é nós marcas, nós organizações, temos que deixar de ser aquilo que interrompe a vida normal das pessoas, não é? Ou seja, eu estou a ver um filme, corta publicidade. Eu estou a ouvir música na rádio, corta publicidade. Eu estou a ler um artigo maravilhoso, corta publicidade. Aquilo está sempre a interromper a minha vida quando eu não pedi. O digital tem uma diferença nisto, obviamente, que a maior parte das vezes sou eu que vou à procura da informação que quero. Mas o que as marcas e o que as organizações têm que fazer é passar a ser
o motivo do conteúdo e não o interromper o conteúdo que as pessoas estão a ver. A partir do momento que eu consigo contar, pronto, e agora está na moda muito o storytelling, mas a partir do momento em que eu consigo contar uma história, que eu consigo envolver as pessoas com a minha comunicação, com aquilo que eu estou a dizer, eu passo a minha marca, aquilo que eu tenho para dizer, o conteúdo que eu estou a apresentar, passa a ser parte da cultura popular, se quiseres, passa a ser parte daquilo que as pessoas discutem, passa a ser parte do dia-a-dia delas. E a partir desse momento eu não tenho que fazer um esforço tão grande de impor, de interromper o ciclo normal de vida das pessoas, tipicamente de entretenimento, não é? As pessoas estão a consumir mídia e de repente levam com aquilo que não é pedido. Eu quero ver o meu vídeo no YouTube e tenho que esperar ali, e está toda a gente ali 4, 3, 2, eu continuo a achar que isso não é zero efetivo, porque ninguém está a olhar para aqueles 4 segundos, está tudo a olhar para 4, 3, 2, 1, fora, não quero isto. E em tudo o que seja comunicação comercial não é requisitada, não é pedida. E, portanto, das duas, três, ou nós nos tornamos no conteúdo e aquilo que criamos é de facto efetivamente interessante e as pessoas falam daquilo e partilham aquilo e comentam e elas são, não é? É o famoso caso do vídeo viral. E depois há o cliente que chega à agência e eu quero que me faça um vídeo viral. Pois, essa forma, toda a gente fazia o vídio viral, não é? Muitas vezes há regras básicas e nós sabemos que há determinados pontos que ajudam, mas não há uma forma, senão toda a gente usava a forma e aquilo deixava de ser. É maravilhoso, deixava de ser efetivo, claro. Deixava de ser efetivo. Portanto, eu diria que é muito por aí, a construção de marca, a construção da comunicação, o exercício tem que ser muito mais exigente hoje em dia. E pior, e já agora acrescento uma coisa que tenho discutido nos últimos dias, que eu acho que todos nós sabemos, mas se calhar ainda não parámos um bocadinho para pensar, e aliás é um artigo que eu tenho que escrever, que é, eu não sei se vocês já foram ver o último 007. Não. Eu ainda não fui, mas os relatos que tenho, toda a gente vem decepcionadíssima. Porquê? Porque, e agora com todo o respeito, e temos aqui senhoras, não quero ofender ninguém, mas o 007 mulherengo, que olhava para tudo o que era rabo de saia, já não pode ser porque é politicamente incorreto. O 007 que bebia álcool, já não pode ser porque é politicamente incorreto. O 007 que fazia perseguições perigosas, já não pode ser porque é politicamente incorreto. E eu estou a pensar num filme e num personagem que está no nosso imaginário. Mas se nós formos para a publicidade, e eu mostro imensos exemplos aos meus alunos em várias universidades, em vários contextos, pós-graduações, mestrados, o que seja, e eu mostro anúncios da Benetton de há 10, 15 anos atrás, isto era impensável passar hoje em dia, não passava. Eu mostro coisas, sei lá, eu lembro-me de uma campanha da Compal, que era o Compal Light, não sei se vocês se lembram, nós temos mais ou menos todos a mesma idade, mais coisa, menos coisa, que era uma manifestação no meio da rua, tipo, contra as baleias. E obviamente que a piada às baleias eram as gordas. Hoje em dia era impensável, não tinhas isto, tinhas associações a cair em cima de ti. Tu tens coisas básicas como a H&M fazer uma campanha em que um menino mulatinho tem uma t-shirt a dizer King of the Jungle. Se fosse o branco não tinha problema nenhum, foi um mulatinho e aquilo foi um caos mundial, toda a gente a boicotar, hashtag don't buy H&M. E portanto estamos num ponto de padronização tão exagerado e como nós dizemos na comunicação, com o filtro do Facebook, com os ativistas do Facebook a criticarem tudo e mais alguma coisa, que as marcas estão cheias de medo. O que é que acontece? Todas fazem eu não vou ferir ninguém, eu vou fazer. E portanto isto limita a criatividade, limita o risco, limita aquilo que nós tínhamos, que era, fizeram uma cena tão maluca, tão fora, agora não podemos. Os clientes têm medo, as pessoas criticam no Facebook, e portanto estamos aqui assim num... É muito complicado. Há uma expressão que se diz que é go woke, go broke. E que tem acontecido com algumas marcas. Muito obrigado, Alexandre. Bem, fantástico. Posso só dizer uma coisa? Podes, relativamente claro, àquilo que o Alexandre estava a dizer do YouTube. Eu já desinstalei a aplicação da Bolt à conta do aborrecimento de ver os anúncios da Bolt no YouTube. É que quase sempre que eu abro a aplicação do YouTube no telemóvel é o raio da Bolt. Agora, a mim está-me a aparecer um carrinho telecomandado. Esqueçam, eu não vos vou dar dinheiro. E massa. Não queres saber. E moe, não é? E de repente passa aquilo que devia ser de colo para as pessoas, passa a ser de repulsa. Não quero mais ver isto, eu vou desinstalar. Sai.
Não quero. E, portanto, a comunicação tem um papel, e o branding um papel duplamente difícil, que é, no meio do ruído que estavas a falar, conseguir o seu espaço, e conseguia-se esse espaço com ideias disruptivas, conseguia-se esse espaço com campanhas que chamavam a atenção, que saíam da norma, e os clientes estão com tanto medo e as pessoas criticam tanto que também ninguém faz, e portanto temos aqui uma comunicação plena, as marcas todas iguais, ninguém sai muito daqui. Pronto, É muito complicado, são águas difíceis de navegar, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Alexandre. Desafiantes Fantástico. também. Inês, agora é para ti. Explicaste perfeitamente o modelo RACE, tudo, a jornada do consumidor, perfeito, fizeste a ponte, fantástico. Mas diz-me, alguém que já tenha presença, mas que começou a fazer as coisas porque foi fazendo, não é? Já tinha marketing, fazia coisas, apareceu o digital, começou a fazer algumas coisas em digital, não tem nada estruturado. E acha que o modelo RACE é algo bom para aplicar. Por onde é que deve começar? Bem, pegando na tua pergunta desde o início, isso é o que acontece com a maior parte das empresas hoje em dia, não é? Há muita gente que diz, eu não tenho presença, até mesmo pessoas e empresas que dizem eu não tenho presença digital. Se alguém está a falar de ti nas redes sociais, tens presença digital, portanto Exato. é impossível fugirmos a isso e não devemos ignorar, não é? E há muitas empresas, principalmente empresas que não têm uma maturidade digital muito grande, que fazem esse erro. Eu acho que o início, e tal como eu coloquei no meu slide, deve ser a planificação. Acho que devemos de perceber e percepcionar muito bem, não só como é que nós estamos em termos de pegada digital, mas também como é que nós estamos internamente, ou seja, não só perceber exatamente qual é que é a nossa presença digital, quais é que são os nossos objetivos, mas também se nós temos uma estrutura empresarial que possa corresponder aos objetivos que nós definimos, mas definitivamente começar por auditar efetivamente onde é que nós estamos presentes, em que canais é que estamos presentes, qual é que é o grau de sucesso desses canais, o que é que os clientes querem de nós, procuram de nós, o que é que são as nossas personas, como é que as pessoas respondem aos nossos anúncios, à nossa presença digital, se temos ou não budget para ter anúncios e se temos, para onde é que devemos começar, e depois então perceber qual é que é a jornada do cliente, e aqui podemos mesmo fazer nós essa jornada, não é? Se fôssemos um cliente, o que é que faríamos? Pegar na jornada, perceber os vários touching points, o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal, e começar a construir mediante aquela framework, ou seja, na aquisição, na ação, na conversão e na fidelização. É claro que não é uma coisa que se faz do dia para a noite, requer tempo, requer análise, requer budget, mas acho que a parte da planificação e, acima de tudo, de sermos honestos em relação à nossa presença digital e como é que nós temos que responder a ela, é, sem sombra de dúvidas, o primeiro passo, diria assim. Mas começar, não é? O problema é que fica para amanhã muitas e vezes mais já um dia que se perdeu. Pois é que a nossa presença digital muitas vezes já começámos. Não, já começou. Eu estou a dizer essa parte de fazer a planificação e de fazer tudo e de fazer esse levantamento. É que se acha que já não vale a pena agora, Exato. Não, vale sempre a pena e deve-se começar, porque e estratégia é absolutamente fundamental. Não, Sim, e depois é cada vez mais complicado. Vai-se fazendo. Em vez de ter agora um vou abrir um condutor, completamente de acordo. Muito obrigado, Inês. Marco, agora é contigo. Para fecharmos aqui a nossa sessão em beleza. Não queres? Não, vais querer, vais. Cookies, ok. Eu sei que simplificaste bastante e claramente não há dúvida, é parte de ser informado e de consentimento quando há lugar a consentimento, obviamente que sim, mas para quem não está muito à vontade com estes temas, claro que isto mete respeito, até porque nós sabemos as consequências desagradáveis que podem existir. Onde é que tu achas, por onde é que achas que as pessoas devem começar? E podes falar em ferramentas, podes falar em literatura, podes falar em ler a lei, o que é que tu achas? Quando aconselhas procurar um advogado, o quê? Qual é que é os primeiros passos que alguém deve dar? O primeiro passo é perceber efetivamente para que é que precisam de tantos cookies. Nós gostamos de medir tudo, nós queremos saber tudo. O problema não é esse, André. O problema é que muitas vezes aquilo que eu verifico, eu e muitos colegas verificamos, é que nós temos um problema a nível do que é a própria programação do website.
Ou seja, nós hoje em dia, e desculpem lá quem não gostar de ouvir isto, paciência, mas nós hoje em dia temos muitos websites que são feitos por gente que nunca programou na vida. Os websites são construídos através de Atenção, não templates. ofendes ninguém aqui, muito pelo contrário, é a realidade. Os websites são feitos com templates do WordPress. O WordPress está preparado para receber toda e qualquer porcaria que se ligue lá, nomeadamente coisas que já estão desativadas há mais de 10 anos. Eu digo isto porque as detetei já lá muitas vezes. E depois aquilo, como funciona com widgets e plugins e isso tudo, toca a agarrar, a meter, a agarrar, a meter, a agarrar e a meter, sem qualquer preocupação sobre efetivamente o que é que está ali a acontecer. Isto por um lado. Depois, por outro lado, o desconhecimento também que os clientes têm relativamente à forma como devem obrigar as agências a fazerem as coisas de forma mais adequada, faz com que se coloquem também nas suas mãos. Não é? O que é perfeitamente legítimo. Eu se tenho um trabalho técnico e alguém que faça esse trabalho técnico para mim, obviamente eu vou confiar nessa pessoa. O problema é que depois há indivíduos como eu que, apesar de andarmos à volta com leis e isso tudo, até conseguimos perceber alguma coisa de códigos e quando começamos a olhar e nos dizem não tem, eu depois tenho que apresentar o código e mostrar onde é que as coisas estão instaladas. E isto deriva tudo exatamente deste desconhecimento. Não há programação. A maior parte deste pessoal que muitas vezes faz cursos à pressão para aprender a fazer websites, e muitas vezes em sítios de qualidade duvidosa, acham que fazer um site é uma coisa assim tão básica quanto isso. E hoje em dia não é. Um website é uma coisa pode ser muito complexa e pode ser uma porta não só de saída, mas de entrada. Porque depois, a nível daquilo que é a segurança que o próprio website tem, nós detectamos muitas vezes situações de desconformidade que até chocam. Como é que as pessoas podem começar? Apesar do Reino Unido ter saído da União Europeia, a Autoridade de Controlo, a ICO, tem boa literatura e muito prática. Os ingleses têm essa característica, não é? De serem muito amigo da empresa. E como tal eles criaram muita literatura muito prática, muito acessível, com exemplos de como é que se podem fazer estas coisas de uma forma mais acessível. Eu não vou fazer, não me leves a mal, mas eu não vou fazer referência a produtos específicos. Não, sem problema nenhum. Até porque eu tenho uma relação de colaboração com um dos maiores fornecedores desse tipo de é o OneTrust, ele não diz de software, mas parte desses softwares funcionam bem. Pronto, a maior parte funciona bem. Normalmente, quando não funciona bem, quando nós fazemos uma análise a um website e os cookies, os GA, os GUID e por aí fora estão a ser instalados, o que aconteceu foi algo tão básico quanto isto. Quem colocou lá a ferramenta não a configurou. Porque quando ela depois é configurada, ela efetivamente faz o bloqueio até que a pessoa tome uma decisão. Mas, como eu dizia, a nível de literatura da Autoridade de Controlo inglesa, encontramos coisas que nos podem dar uma orientação e a legislação nisso continua bastante parecida. O que eu vos posso dizer é que as coisas estão para mudar. Pronto. Vem aí um regulamento, que é o regulamento e-privacy, que vem alterar a diretiva e-privacy que deu origem à nossa lei 41/2004 da privacidade das comunicações eletrónicas, que é que tem este tema dos cookies. Exato. E este regulamento, que era para ter entrado em aplicação simultaneamente com o RGPD e que por questões de dificuldade material em chegar a consensos foi muito atrasado, finalmente tem um texto e está a ser debatido e está a ser negociado agora. Então, espera-se que pelo menos em 2024, 2025 já tenhamos o texto cá fora, mas vai trazer alterações substanciais. As alterações são tão substanciais que os próprios fornecedores de browsers, eles próprios já estão a começar a cada vez mais aplicar ferramentas que vão bloquear os cookies, que não sejam essenciais. Significa que o trabalho do marketing vai ser dificultado pela própria necessidade legislativa, mas porque os próprios, não só, e porque também os fornecedores de browsers vão dizer, não vamos estar a prejudicar os nossos utilizadores à conta de práticas ilícitas. E aqui paga o justo pelo pecador.
Por isso as coisas vão mudar. Neste momento vamos nos guiar por aquilo que existe, e é isso que vamos passar no curso. Mas sim, aí quem tiver interesse, os franceses têm coisas um bocadinho mais extensas e não tão amigas de leitura, e o francês também, eu sei que hoje em dia não é uma língua que toda a gente consiga acompanhar. É por aí. Mas tudo dá boas indicações de como é que devemos fazer. Aquilo que eu disse há bocado está lá dito de forma mais aprofundada. Muito obrigado, Marco. Fantástico. Obrigado, e portanto será referir que a responsabilidade final é de quem instala. Não pode depois dizer, não sabia que estava a instalar cookies quando meti este e aquele plugin. Não, a responsabilidade final é da entidade que está a utilizar esses cookies, tenha ou não consciência do que é que está a fazer. Exatamente. E essa é que é a questão. Alegar ignorância não safa ninguém. Não. Pelo contrário, alegar ignorância numa situação destas revela acima de tudo perante a aplicação da lei que o responsável pelo tratamento não cumpriu com as suas obrigações de diligência. Sim. É a mesma coisa quando escolhemos plataformas para trabalhar, para fazer email marketing, para carregar as bases de dados, CRMs, todas essas coisas. A lógica é exatamente a mesma. A responsabilidade final é de quem está a usar essas plataformas e deve garantir que elas cumprem com tudo o que deverá ser a legislação a seguir. Muito obrigado, Marco. E com isto fechamos uma pergunta para cada um, foi ótimo. As apresentações foram fantásticas, acho que foi um bom sampling aqui do que é o primeiro módulo de Planning and Development da nossa pós-graduação em Marketing Digital, Estratégia, Gestão e Crescimento Online. Muito obrigado por terem estado aqui, a gravação vai ser disponibilizada depois, para que possam ver também e será partilhada nas nossas redes. Sigam as nossas redes e, se precisarem, nós estamos completamente disponíveis para ajudar no que for necessário em relação a esclarecer dúvidas sobre a pós-graduação e não só. Muito obrigado e fechamos então a sessão. Muito obrigado aos oradores e a quem esteve presente. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado.